Super Esporte no ar, segunda-feira, 5 de janeiro de 2015. Hoje o programa vai mostrar uma chuva de gols, tanto pelos campeonatos internacionais, como também aqui na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Falando na Copinha, tem os preparativos do Palmeiras, que estreia hoje em busca do título inédito na competição. E também tudo sobre o mercado da bola, com as negociações dos clubes brasileiros para essa temporada de 2015. No último sábado começou a Copa São Paulo de Futebol Júnior e, como é de praxe, os primeiros jogos, de modo geral, foram marcados por goleadas, chuva de gols durante todo o final de semana. Roda a Copinha. Pelo Grupo B, disputado em São José do Rio Preto, o Grêmio bateu o time da casa pelo placar de 4-1. O destaque da partida foi o garoto Wanderson, que primeiro jogou contra o próprio Patrimônio e abriu o placar para os gaúchos. Mas ainda na etapa inicial, o mesmo Wanderson marcou a favor do Rio Preto. Coisas da Copinha. Em Presidente Prudente, o Bahia atropelou o Comercial do Mato Grosso do Sul em duelo válido pela chave E. 4-0 para o tricolor da Boa Terra, com gols de Mário, Rodrigo, Jacó e Éder. No Grupo K, que tem como sede a cidade de Sumaré, o Sport saiu na frente do Paulista de Jundiaí com Ítalo, logo aos 5 minutos de bola rolando. Guti, já no segundo tempo, deixou tudo igual no marcador. Só que Sinho, cobrando falta, tratou de dar os 3 pontos ao time pernambucano. Em Paulínia, Fernando Diniz fez 1-0 para o Curitiba sobre o Red Bull em jogo válido pela chave M. Douglas aumentou para a equipe Coxa Branca. Johnny bem que descontou para o time paulista, mas já era tarde. 2-1 Curitiba e fim de papo. No Grupo N, o Vitória da Bahia não passou de um empate por 1-1 com o Porto de Pernambuco. Vinícius fez 1-0 para o Porto. Rafaelson igualou o resultado no segundo tempo e deu números finais ao confronto em Atibaia. Pela chave O, o Cruzeiro encarou o ABC em Indaiatuba e garantiu a vitória por 3-0, graças aos gols de Fabrício, Gabriel Moura cobrando pênalti e Gabriel Lousada já nos acréscimos da etapa complementar. No Grupo P, disputado em Taubaté, Renato Kaiser anotou o primeiro do Vasco sobre o Araxá de Minas Gerais. Daniel Pessoa, aos 22 do segundo tempo, fez 2-0 e sacramentou os 3 pontos para a equipe cruzmaltina. Na cidade de Osasco, o Flamengo goleou o Sampaio Corrêa por 4-1 em confronto válido pelo Grupo Q. O destaque da partida foi o jovem Douglas Baggio, autor de 2 gols no jogo. Pelo Grupo T, o Atlético Mineiro fez logo 5-2 sobre o modesto 7 de setembro de Alagoas. Iago, com 2 gols de cabeça a favor do Galo, foi o nome da goleada em São Bernardo do Campo. Na chave V, o São Paulo não tomou conhecimento do Serrano e aplicou sonoros 7-0 para cima do time da Paraíba. 4 gols no primeiro tempo, 3 no segundo e liderança garantida no grupo disputado em São José dos Campos. Na chave W, Matheus Cassini de cabeça fez 1-0 Corinthians diante do Guaicurus do Mato Grosso do Sul. Lennon de falta deixou tudo igual em Barueri. Só que Marciel e Gabriel Vasconcelos, já no fim do jogo, deram a vitória ao Timão por 3-1. Pois sim, além do Rafaelson, que você gostou muito do nome e está analisando para ver se você coloca no seu filho ou não. Não, não terei filho. Não terá filho, tá. Então isso já está resolvido. Tem algum gol que te chamou a atenção? Ah, olha, Anitta, sinceramente, sem querer ser chato, início de ano, mas não dá para assistir essa copinha no início. Não, isso é perder tempo. Não, para. Lógico que dá, nós estamos mostrando aqui. Não dá, a gente mostra, né, faz parte do ofício, a gente tem a obrigação de mostrar, jornalisticamente falando, sim, mas nada se tira de proveito. Não é possível você fazer uma avaliação. São Paulo meteu 7 no adversário. Não dá para você fazer uma avaliação se existe um jogador revelando, se existe um jogador que pode prometer na categoria principal. É muito cedo, né? Quando afunilar a copinha, aí a gente talvez consiga acompanhar de perto. É um torneio caça-níqueis para empresários de futebol, isso já está bem claro, já está bem evidente. E aí algumas curiosidades, como você disse a respeito do Rafaelson, ontem no jogo do Corinthians, porque hoje, né, jogador Luiz da Silva,
Alberto Soares, nomes compostos. Mas aí na copinha a gente encontra alguns destaques curiosos, né? Além do Rafaelson, ontem no Guaicurus, no Corinthians, olha a substituição que aconteceu. Saiu Sapinho para a entrada do Coruja. Foi o que mais me chamou. É verdade. Pode pegar lá a relação. Né? E é legal, antigamente tinha Didi, né? Mocó, sei lá, Jajá, Gegé, Pezinho. E aí na copinha a gente está resgatando o bom futebol em relação aos nomes. Levantou a placa lá, apareceu no GC, né? Nos caracteres, nas letrinhas ali na TV. Sai Sapinho, entra Coruja. Gostei. Coisas da copinha. Legal, pô. O Zé Paz, que escreveu o nosso off, coisas da copinha. É legal, bem legal. É fofo, criança. Fora isso, Anitta, segue. Você falou do Corinthians, né? O Corinthians, a gente hoje retoma as atividades do time principal, profissional. Tudo anotadinho, bonitinho. Tudo anotadinho, escondido aqui atrás do iPad, tá? Retoma as atividades, tá? Eles que vão viajar para fora do Brasil no Meia Mola. Entre 8 e 18 vão jogar contra o Colônia e o Leverkusen. Tá? E aí tem outros amistosos também, que eu não vou ficar falando todos, né? E estão de volta Tite, que foram contratados os volantes também, Christian, com 31 anos, o Jonas, xará do nosso companheiro de equipe de 23, e o Mendonça, de 22, tá bom? O Corinthians se reapresenta hoje, já de olho no Once Caldas, né? No próximo dia 4 de fevereiro, o Corinthians jogando a primeira partida em casa e depois no dia 11 decidindo fora a sua participação ou não na Copa Libertadores da América. Essas contratações são contratações pontuais, o Mendonça é uma incógnita, a gente já falou, o Christian, a torcida corintiana conhece, a gente espera que esteja voltando para o Corinthians, aquele mesmo Christian que foi para o Fenerbahçe. O Corinthians precisa de um substituto ou de uma sombra para o Fagner pela lateral direita, é um setor carente ainda no Corinthians. O Corinthians tenta o Conca, há uma possibilidade, o Flamengo também está na parada, mas o Conca só viria para o Corinthians se o salário fosse acima do teto, e isso é muito difícil o Conca vir no Corinthians. O Conca ganha, só para você ter uma ideia, R$750 mil por mês. Isso é muito alto para o padrão corintiano. Tá, daqui a pouco a gente vai falar sobre esse vai e vem, tá? Vamos falar. Vamos falar. Né? Inclusive essas anotações. Você guardou aquela anotação? Guardei, tá aqui no meu bolso. Sabe o rascunho da Anitta? É lindo, gente. Dá uma olhada. Ela arrasa. Tem como fechar aqui, ó? Foi a Manauara que arrancou, certeza. Gente, hoje é a vez da garotada do Palmeiras estrear na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Verdão, que busca o primeiro título da Copinha, aposta todas as fichas no atacante que é a principal promessa do clube nessa atualidade aí. Veja na reportagem do Alexandre Silvestre. Aos 17 aninhos, o centroavante Gabriel Jesus, o maior artilheiro do futebol brasileiro de base em 2014, com 37 gols, é a grande esperança do Palmeiras para a Copinha e também, por que não, para o time profissional. Já fiquei um mês lá com o Gareca, fui para um jogo contra o Atlético e tal, fiquei só no banco e só treinava. E como é que foi essa experiência? Foi muito boa. Foi experiência nova, gostei muito. Faltou jogar. Faltou jogar. Você ficou muito ansioso para entrar um pouquinho? Fiquei, pô. Ainda mais com o estádio cheio, né? Torcida, nunca tinha visto aquela torcida lá, ainda mais lá embaixo, né? No banco de reserva. O garoto é um dos melhores da equipe de juniores do Palmeiras e, sem dúvida, o mais famoso. Tem sido destaque na mídia. Eu fico muito satisfeito, né? Isso é o fruto do meu trabalho, meus companheiros também que me ajudou, fico muito feliz em ver minha família também feliz com isso. Ele é um dos melhores finalizadores, né? Ele é um atacante terminal, não é um atacante de velocidade, um atacante de lado de campo, é um atacante, o antigo centroavante, né? O homem para fazer o último toque, né? Finalização para o gol, e dentro desse quesito realmente ele se destaca muito. Gabriel já foi sondado por grandes clubes da Europa e até o São Paulo tentou levá-lo para Cotia. Assuntos que o atacante prefere driblar com o jogo de cintura dos inexperientes. Nunca chegou isso em mim, não reconheço, não. Se o Gabriel é matador lá na frente, alguém precisa dar suporte para ele mais atrás. Zé Matheus, volante, 19 anos, é o cara. E pelos ídolos que tem, o Verdinho está muito bem servido na posição. Mascherano, Arouca, o Tony Kroos, grande jogador. Raça com técnica. Raça com técnica. Se for assim, você vai ser um grande volante no Verdão, hein? Se Deus quiser.
A estreia do Palmeiras na Copa São Paulo é hoje, às 9 da noite, em Limeira, num grupo que ainda é uma incógnita. A Inter de Limeira é uma equipe sempre muito forte e tradicional aqui em São Paulo. Não jogou o Campeonato Paulista Sub-20 esse ano, o que tornou mais difícil ainda nós mapearmos essa equipe para enfrentar. A equipe da Desportiva Ferroviária vem fazendo alguns amistosos de preparação importantes no Espírito Santo e tem até conseguido bons resultados, até algumas goleadas, então acredito que seja uma equipe forte e principalmente por ser a estreia vai ser muito difícil. E a equipe do Muricy do Alagoas é a equipe que nós temos menos informações, mas vamos procurar já no primeiro jogo deles contra a Inter de Limeira poder estudá-los bem para não sermos surpreendidos na segunda rodada. Ao contrário dos rivais, São Paulo, Corinthians e Santos, o Palmeiras nunca conquistou a Copinha. A torcida pode pressionar à vontade, mas para a diretoria do clube, o principal objetivo não é o título. A categoria de base é um pouco mais tranquilo, principalmente pela postura da nova diretoria em acreditar na formação dos jogadores. Então eu acredito que não tem uma pressão da forma como acontece no profissional, por resultados, até porque o objetivo do futebol profissional é esse, né? Atingir resultados expressivos para chegar aos títulos. A categoria de base é um pouquinho diferente. Nós temos as competições que nos servem de preparação, mas nós temos que fornecer os jogadores de qualidade para o profissional. Não, primeiro que assim, atacante terminal, que o Garrafa falou aqui pra mim, eu não vou falar pra você. Não, atacante agudo, atacante que finalizador. Não, mas você sabe o que você falou pra mim. Finalizador, isso. Não precisa usar a palavra terminal, né? Terminal de ônibus, terminal e tal. E, bom, a outra coisa que eu já falei no Gazeta Esportiva sexta-feira. Ai, gente, tá tão na moda agora formar jogadores depois do 7-1, né? Ninguém mais quer ganhar nada. Agora a gente ficou, assim, um país tão preocupado em formar jogadores, né? Que nem na Alemanha, nós somos, assim, evoluídos, não é? Mas essa deveria ser realmente a preocupação nas categorias de base. E tem técnico aí que já entra com cargo ameaçado. Se não fizer uma boa campanha, se não ganhar, já pode entregar o boné e ir embora. Infelizmente, é assim a cultura do nosso futebol sub-20, futebol que, repito, é dominado pelos empresários. Nada contra os empresários no futebol, e sim contra a gestão dos clubes, os clubes que se permitem a esse tipo de situação. O Palmeiras tem, obviamente, alguns bons valores, como o Santos tem, o Corinthians tem, e essa Copa, que ela não chega a encantar os olhos do torcedor, ela serve muito para os clubes. Nesse momento de grana baixa, de repente, pensar um ou outro jogador da categoria de base para ajudar nas equipes profissionais. Tá ok, querido. Agora você sabe, né, mais do que nunca tá fervendo, né, tá passando os dias aí, estão passando os dias do mês de janeiro, e aí é um que liga pro outro, você quer aquele? Não, não quero aquele que vai desce pela esquerda e tá toda. É o mercado da bola, Zap, gente, zap tá pegando zap pra lá, grava e tudo. Vamos à nossa vinheta, gente, do Vira Casaca? Vamos, por favor. O atacante Dudu segue cobiçado pelo São Paulo e também pelo Corinthians, o atleta de 22 anos que disputou o último campeonato brasileiro pelo Grêmio e pertence ao Dinamo Kiev, da Ucrânia, interessa aos dois clubes da capital paulista. O Timão iniciou conversas com o jogador, mas o tricolor atravessou o negócio e já tem na mesa uma proposta de 11 milhões para ter 50% dos direitos do atleta. Botol! O clube que detém os direitos federativos do Dudu é quem vai definir. A diferença da proposta do Corinthians para do São Paulo é a seguinte: o Corinthians quer diluir parte do pagamento em 2 anos, ele dá uma parte agora à vista e depois o restante em 2 anos, e o São Paulo vem com a proposta toda à vista. O Corinthians vai passar o cartão de crédito. O Corinthians quer parcelar, aquela promoção tipo 10 vezes sem juros, aquela história toda. E o São Paulo quer pagar à vista. Isso pode pesar a favor do São Paulo. Mas como os empresários do atleta têm uma boa relação com a diretoria corintiana, o Corinthians aposta nisso e essa definição deve acontecer ainda essa semana, Anitta. Todo mundo quer dinheiro ao vivo em cash. O São Paulo também negocia com outro atacante de velocidade, o Wellington Ney. A ideia do clube do Morumbi é trazer o jogador hoje no Shakhtar Donetsk por empréstimo de 18 meses. O Wellington Ney tem proposta de um clube chinês, mas o tricolor aguarda o posicionamento do representante Eduardo Uran, que tem ótimo relacionamento com a diretoria são paulina. Seria este um bom nome para o São Paulo, Garrafa? Não, o Wellington Ney é um bom nome para qualquer clube, né? Só que a informação de momento que eu tenho é que o Shakhtar vai responder não à proposta, à oferta do São Paulo. Por quê?
não aceitou a proposta. Que informação é essa? De onde surgiu isso? Que isso? Não revelo minhas fontes. Não pode falar as fontes, tá bom. O zagueiro Dória também interessa ao São Paulo, ainda é um sonho bem distante da diretoria. Isso porque o Olympique de Marselha recusou a proposta feita pelo tricolor, que teria oferecido uma quantia em dinheiro mais o atacante Ademilson no pacote. Então seria uma quantia mais o Ademilson. Ao que tudo indica, os franceses planejam emprestar o zagueiro para outro clube europeu. Garrafa, o Dória cada vez mais distante do São Paulo, hein? O Dória semana passada aqueceu mais essa possibilidade de vestir a camisa do São Paulo, mas também não houve acordo. E aí o destino do atleta pode ser permanecer no futebol europeu. O problema é o seguinte, nós não temos bala, não tem bala na agulha o futebol brasileiro para ficar contratando jogadores, não. Então qualquer outro jogador que esteja sendo sondado por um clube brasileiro, entra um europeu na parada, o brasileiro está perdendo. O Modesto Romajó, oi, vovó, que apareceu, vovozinha do nada, Apareceu a Margarida, tá bom. É que a Manauara, que é a cachorrinha da vó, rasgou todo o jornal. Ela tá procurando o jornal. A parte de horóscopo. A parte de horóscopo é com o Leão Lobo. O Modesto Roma Júnior do Santos falou que os clubes não estão mais a fim de ficar gastando tanto dinheiro assim, por isso a copinha pode ser importante nesse momento. Pois é. Vamos lá. No Corinthians, com o retorno de Christian, o Timão estuda uma proposta por Ralf, que pode ter seu ciclo encerrado no clube. Os empresários do jogador aguardam uma possível proposta do futebol chinês ou até mesmo norte-americano, hein? Mas até agora nada concreto. Seria o fim do ciclo do Ralf no Corinthians? Acho que já foi, né? É o que a gente ouve, mas eu entendo que o Ralf ainda tem muito a dar ao Corinthians, né? Ele tem bola para dar ao Corinthians, mas parece que as partes não se acertam. O Corinthians tem pendência financeira com o Ralf e a tendência é que o Ralf deixe o Corinthians, o que seria uma baixa no elenco para o técnico Tite que se apresenta hoje. Muito bem, e como a gente falou, agora há pouco o Garrafa falou, o argentino Conca segue com o futuro indefinido. A Unimed, ex-patrocinadora do Fluminense, deixou claro que deseja vender o meia o mais rápido possível, já que a empresa ainda é responsável por parte do salário do atleta. No Brasil, Corinthians e Flamengo fizeram propostas, fora o argentino poderia retornar ao futebol chinês. Mais outra novela, Maria do Bairro. Como eu disse anteriormente, Anitta, o Corinthians tem o interesse, mas o patamar salarial do Conca está totalmente fora dos padrões e da realidade do teto salarial corintiano, a não ser que a Unimed, que tem aí parte dos direitos do atleta, possa contribuir e o negócio chegue a um bom termo. O Flamengo está firme na parada, mas o Fluminense endurece porque não quer fortalecer o seu rival e o Conca, obviamente, teria lugar no Corinthians, mas seria muito mais útil para o Flamengo. O Flamengo não tem um jogador com a qualidade do Conca e o Flamengo, chegando o Conca no meio-campo, monta um bom time para a próxima temporada. E ainda não fica descartada a possibilidade de ele voltar ao futebol chinês, onde ele realmente deu as cartas e é ídolo por lá. Já imaginou? O Conca sai do Fluminense e vai para o Flamengo? Creu, toma essa. O Conca é importante no Fluminense. Não, belíssimo jogador. Quem contratar o Conca hoje, o Corinthians, o Flamengo, falando em termos de futebol brasileiro, dá um passo enorme para montar uma das melhores equipes do futebol nacional, né? O Corinthians já tem um bom elenco. Se você traz um jogador com a qualidade do Conca, o Corinthians fica fortíssimo e isso vale também para o Flamengo. Do Fred a gente não tem novidade, né? Ele ia pro Cruzeiro, depois ia pro Palmeiras. Tá mais tranquilo, deve estar na praia, né? Curtindo, tá bom. Gente, o programa de hoje fica por aqui. Já? Sim. Rapidinho, a gente volta... Assim? A gente não, você volta não, né? Volta no Gazeta Esportiva, 18 horas. Então a gente volta juntos. Vambora? Olha que bacana. Você hoje? Sim. Tô cobrindo férias da Michele. Michele volta semana que vem, tá? É verdade. Estaremos lá, 18 horas. Um beijo. Tchau.